Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Bênçãos de Deus, meu amigo, minha amiga, sobre você e sobre toda a sua casa. O texto bíblico que tem sido objeto de nossa reflexão nos últimos dias, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe as palavras? Bom conselho para você e para mim. Com base nessas palavras, nesse conselho de Paulo, coloquei o título de nossa mensagem Inconformados. Detalhe importante. Aqueles que vivem inconformados com este mundo, no sentido de um mundo de alienação de Deus, de incredulidade, de impiedade, também devem viver inconformados com sua própria condição pecaminosa, com sua natureza inclinada para o mal. Um exemplo disso eu busco com você agora no Antigo Testamento, na experiência do profeta Isaías. A Bíblia diz que ele, após ter uma visão extraordinária de Deus em seu trono, então revelou sua inconformidade consigo mesmo e com o mundo. Eu quero compartilhar com você o texto que está no profeta Isaías, capítulo 6. No verso 1 está escrito assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As bases de suas vestes enchiam o templo. Nessa época, o profeta Isaías ainda era um jovem profeta. E ele sentia-se nesse dia certamente muito triste por conta da morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu no ano 740 a.C. Ele foi um bom rei, um rei próspero. No entanto, lamentavelmente, depois de muitos anos reinando, e foram 52 anos, o rei tornou-se soberbo, orgulhoso, exatamente por conta da sua prosperidade. E ele teve um final muito triste, porque morreu leproso. E é nesse contexto que o profeta diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Imagine que visão gloriosa! O profeta estava triste pela situação da morte do rei e também pela condição do povo cada dia mais resistente às mensagens que o profeta trazia sob a orientação divina. Então, triste, ele vai ao templo orar, não imaginando que Deus lhe daria uma visão do templo celestial. Isaías diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, e na sequência ele diz que anjos serafins estavam por cima do Senhor, e eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. E quando os anjos clamaram,
Ele diz que a terra tremeu, as bases do templo se moveram, todo o santuário se encheu de fumaça. E olha só o que ele diz agora no verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram Rei, o Senhor dos Exércitos. Ao ter uma visão da glória, da majestade, da grandeza de Deus, Isaías se sente pequeno, indigno, pecador. Por isso ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Rei, o Senhor dos Exércitos. Observe que diante da pureza de Deus, Isaías nota sua impureza. Diante da dignidade do Senhor, ele reconhece sua pecaminosidade. Diante da dignidade do Senhor, o profeta vê sua indignidade, por isso ele confessa seu pecado e diz: eu sou um homem de lábios impuros. E mais do que isso, ele também reconhece que vive no mundo impuro, por isso ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É assim mesmo. Só vivemos inconformados com este mundo quando nós vivemos na presença do Senhor e temos a visão da glória do Senhor. Somente quando você está na presença daquele que é grande é que você reconhece sua pequenez. Diante daquele que é santo, você percebe seu pecado. Nós só poderemos viver, voltando ao texto de Paulo, Romanos capítulo 12, verso 2, nós só podemos viver inconformados com este mundo quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente, operada pelo Espírito Santo, quando nós permanecemos na presença do Senhor e permitimos que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Então, diante da obra de Deus, da glória de Deus que a nós se manifesta, nós reconhecemos nossa condição de pobreza espiritual, de pecado, e confessamos como Isaías confessou. E nós também compreendemos que vivemos no mundo perdido, alienado de Deus, que caminha inevitavelmente para a destruição. E a gente não se conforma com esse mundo, e insisto, não em relação às pessoas, mas em relação à maneira de viver do ser humano que não conhece e não ama a Deus. As pessoas a gente ama, porém com essa realidade de alienação de Deus, disso nós nos afastamos e vivemos inconformados. Que Deus lhe abençoe, que você e eu assim vivamos também, experimentando dia a dia a obra do Senhor em nossa vida. Se você seguir na leitura de Isaías capítulo 6, vai ver que assim que ele confessa seu pecado e declara que também vive no mundo impuro, o anjo do Senhor vem e lhe anuncia em nome do Senhor que o seu pecado foi perdoado, que a sua iniquidade foi tirada, porque assim Deus tem prazer em perdoar todos aqueles que diante da sua presença vivem inconformados consigo mesmos e com o mundo de pecado. Que o Senhor nos abençoe, renove nossa mente pelo Espírito Santo, para que nós experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trevas cobrem a terra, que a escuridão domina os povos em terror. Medo, dor e tragédia, cerco implacável, gente sem amor. Até quando no conforto de uma tumba ficará quem diz ter fé? Decompõe a morridão, ouve a voz e o som da vida levantar. Resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, levantar. Ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus, levantar. Em nome de Jesus, levantar. Veja, olhe em volta, a escuridão é o
habitat do opressor. Marche em meio à escória, pois é chegado o fim de toda dor. Toda seta arremessada contra a tua vida não prosperará. Sobre ti Jeová chamar, o Senhor está presente. Levanta, resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta, ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus. Noite findará. Qual Lázaro, venha para fora, ressuscita agora. Deus contigo está. Deus contigo está. A pedra já foi removida. Vem raiando o dia, a noite findará. Noite findará. Ressuscita agora, Deus contigo está. Levanta, Levanta, ressuscita agora, agora. resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta, ergue ao alto a cruz, Em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus. levanta. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque na tua presença, diante da tua grandeza, nós notamos nossa pequenez. Diante da tua santidade, contrastada com a nossa pecaminosidade, nós reconhecemos, percebemos nossa real condição espiritual. E que bom saber que o teu Espírito nos leva ao arrependimento, à conversão. Que bom que o teu Espírito produza em nós o desejo de termos uma nova vida, ó Deus. Opera essa obra em nós, Senhor. Santifica-nos na verdade, que nós experimentemos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.